Eita Deus, que nos dá vitória por uma vez, mas graças a Deus que nos dá vitória Jesus Cristo. A vitória é só em Jesus. Podem sentar, glória a Deus. A vitória é só por meio de Jesus. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, nessa noite eu vou trazer aqui uma mensagem que traz, passeando por toda a Bíblia, sobre os 9 tipos de vitória. E essas vitórias, elas são tremendas. E quem sabe você se enquadra em alguma dessas situações, dessas 9 características de vitória, em que se defrontam na vida do homem e na vida da mulher. Agora tem uma coisa interessante nesta mensagem, é que a vitória é por um só homem. É um mistério de Deus que Deus tem sempre feito em toda a sua palavra. E a vitória é por meio da confiança, por meio da segurança, por meio da esperança, por meio da certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Esta certeza que se espera é a fé. E esta fé não é em João nem Maria. Esta fé não é em Pedro nem Tiago. Esta fé é no Senhor Jesus. E se é no Senhor Jesus, também tem a vitória. Primeira vitória. Vitória não reconhecida. Tem. Quem sabe você está sempre orando na sua casa e ninguém sabe que você é um homem e uma mulher de oração. Você jejua, ninguém sabe que você jejua. É desprezado, é apontado, é humilhado, mas você tem um segredo com Deus. Deus tem sempre olhado e visto tudo que você tem feito. No Salmo 139, a palavra do Senhor descreve uma característica que Deus tem: é que nada está escondido diante dos seus olhos. E esta vitória não reconhecida, ela aconteceu por um sábio. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei. Ora, havia nela um sábio, pobre, que livrou aquela cidade por sua sabedoria. Se você quiser conferir, está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 14 e 15. Este sábio tem um mistério muito grande, porque ele utilizou da sua capacidade, ele utilizou da sua sabedoria para que pudesse livrar uma cidade. Vamos fazer como se fosse a cidade de Madalena, e Deus usasse o Joãozinho. E o Joãozinho era desprezado, era um homem que sempre lia a Bíblia, era um homem que sempre estava orando, era um homem que sempre estava de joelhos dobrados, pedindo a Deus por misericórdia, porque lá no Salmo 119, a palavra do Senhor diz que se você medita esta palavra, você é mais inteligente do que os teus mestres. Se você está sempre atento à palavra do Senhor, você tem mais capacidade do que aqueles que lhe instruem. Vamos dizer que esse Joãozinho tinha essas características. E veio contra ela um grande rei, quer dizer, um homem poderoso, um rei com grande exército, um homem com grande capacidade de destruição. E ele arrodeou aquela cidade para que pudesse destruir de uma vez por toda aquela cidade. Mas a palavra de Deus diz que um sábio livrou aquela cidade por sua sabedoria. Segundo mistério,
ele não foi reconhecido por sua sabedoria. Fique sabendo que quando Deus fizer algo na sua vida, por mais que as pessoas não reconheçam, por mais que as pessoas não tenham a certeza, nem confiem em você, mas saiba que está escrito aqui nesta palavra, e ninguém pode arrancar. Mas houve um sábio que livrou a cidade, houve um homem que foi usado por Deus, e ninguém se deu conta, nem deu nenhuma atenção a ele. Mas ele teve a vitória, mas não foi reconhecida. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Com esta palavra nós temos uma instrução que nos diz que para eu estar buscando a Deus, para eu estar na casa do Senhor, é necessário que eu tenha temor a Deus, obediência ao Senhor. Não adianta pular, não adianta falar em línguas, não adianta fazer milagres e maravilhas se não tiver temor a Deus. É princípio, é começo. Tem que ter temor a Deus. E quem tem temor a Deus é amigo de Deus. E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. E quem é inimigo do mundo é amigo de Deus. Mas você não vai ser reconhecido. O mundo não vai te reconhecer como temente. O mundo não vai te reconhecer como um homem que tem um coração voltado para Deus. O mundo não vai saber que você é um sábio, que você é um homem que tem a sabedoria do alto. Não! Mas Deus vai saber que tem um filho aqui nesta terra. A vitória não é conhecida, mas é vitória, é conquista. Aleluia. 2. Vitória pela força. Juízes capítulo 15, versículo 16 está escrito: então disse Sansão, com uma queixada de jumento fiz um montão ou dois. Com uma queixada de jumento feri 1000 homens. Vitória pela força. Nunca se viu na Bíblia homem de tamanha força como teve Sansão. É verdade. E ele foi o homem que deu salvação a Israel. Pela sua força, pela sua coragem. E a palavra de Deus diz que quando um leão apareceu para o devorar, ele lutou com o leão e o rasgou pela boca de alto a baixo. É força demais, meu irmão. Quem tem mistério da pregação sabe o que significa o que eu estou falando. Quem é mensageiro aqui sabe o que eu vou dizer agora. Por toda a sua força eu digo, cuidado, porque tem uma mulher te observando. Ele teve vitória pela força.
aquele que tem tanta força para evangelizar que você nem imagina. Tem mulher que tem tanta força para orar que você nem imagina. Mas cuidado, porque tem aquele que te persegue para te derrubar. Mas o que foi que eu li? Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória pela força. Vamos ter. E vamos perseverar até o fim. Esse terceiro item, se não der para terminar, não tem problema. Mas esse terceiro item, Aleluia, Espírito Santo, aleluia. Eu vou dar uma ênfase às famílias, aos casados. Vitória pela sabedoria de uma mulher. Tem isso na Bíblia, irmão? Tem. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 16. Então uma mulher sábia entrou e gritou de dentro para fora da cidade: ouvi, ouvi, sou tuas servas, somos pacíficos e fiéis em Israel. Você sabe o que aconteceu aqui? Muito parecido com o primeiro caso do homem que era sábio e ninguém reconheceu a sua sabedoria. Neste caso não foi muito diferente. Esta mulher, ela tinha um domínio muito grande por fidelidade, por sabedoria. Era uma mulher que, segundo a Bíblia, era sábia, ela era temente a Deus. Esta mulher é sábia, segundo Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Mas aqui estamos falando da mulher sábia. Você sabe quem é a mulher sábia dos nossos dias de hoje? É a mulher sofredora, que não tem emprego, mas ela está dando glória a Deus. É a mulher sofredora, que está aqui neste Brasil, aqui situada no Ceará, em meio à seca. Ela se levanta para pegar água e vai lá, deixa seus filhos em casa, pega lá seus baldes de água para encher o pote, para encher a água, para botar água para poder seu esposo e seus filhos tomarem banho. Esta mulher sábia, ela vai lá, prepara a comida, ela está também de joelho dobrado, dizendo: Senhor, abençoa o meu esposo, Senhor, abençoa a tua igreja. Esta mulher sábia é uma mulher guerreira dos últimos dias, porque nesses últimos dias não há tempo para tolice. Nos últimos dias só há tempo para sabedoria. Mulheres que têm compromisso, mulheres que estão em oração, mulheres que têm um verdadeiro coração ligado para Deus. E a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, o seu valor excede o de rubis, excede o das pérolas preciosas. E aqui não foi diferente. Também veio um rei para destruir a cidade. E naquele dia, essa mulher se manifestou. E como foi que ela falou? Eu sou zoadenta, comigo é tudo na porrada. Foi não. Somos pacíficos aqui. E somos fiéis ao Senhor. O que tu queres aqui, ó rei? O rei diz: tem um homem aí que está me perturbando. Rei, tu sabes que nós somos um povo temente a Deus. Aqui não há confusão. Mas tem um homem aí que está me perturbando. Pois não, rei. Quando for amanhã de manhã, eu vou colocar a cabeça dele pelo muro. E a palavra do Senhor diz que o povo se reuniu pela sabedoria da mulher. Cortou a cabeça daquele homem e jogou pelo muro. E no dia seguinte tocou-se a buzina e o exército foi embora. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Tem momento em que o exército está lá do lado de fora, preparado para entrar e destruir a tua casa. Não é assim?
descansa? Aleluia. Em 1 Pedro está escrito no capítulo 5, em que o diabo, o vosso adversário, anda o quê? Em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Quando Eliasim chegou para Eliseu, disse: meu Senhor, nós vamos perecer. E naquela mesma hora, Eliseu achou graça e disse: meu filho, o que é que tu está vendo? O exército filisteu está aí, cheirinho, vão matar a gente. E Eliseu só fez o quê? Senhor, abre os olhos do teu servo para que veja. Na hora que ele abriu os olhos, estava cheio de carruagem de fogo, estava cheio de onda de fogo, para proteger o seu povo, para proteger o povo de Israel. Quem glorifica o Senhor nessa noite? Levanta a mão e dá glórias a Deus. Está cheio de soldado, está cheio de carruagem de fogo. Sabe para quê? Para combater por você. É vitória pela sabedoria de uma mulher. O quarto, vitória pelo fôlego. Que é isso, irmão? É. Vitória pelo fôlego. Espírito Santo. Como a um só homem. A palavra de Deus conta de um homem a qual Deus chamou. Este homem era tão santo, tão separado, que na hora que o anjo chegou para ele e disse: Gideão, ele puxou a espada e disse: tu é um dos nossos ou é dos deles? Diz lá! Aleluia, Deus. Eita! Aleluia! Sabe o que é isso? Aleluia, Deus. Homem preparado para a batalha. Éfeso, Ai, Jesus. livro de Efésios, está escrito: revestivos de toda a armadura de Deus, Aleluia. tomando sobretudo o que? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Desse jeito. Analogicamente, estamos colocando que na hora que o inimigo chegar, que você não sabe como é que ele vem, e ele vem através de palavras contra a sua vida, e quando ele vier com palavras persuasivas, palavras para te encantar, para te tirar da presença de Deus, você desembainha a espada e pergunta: tu é do exército de Deus ou é do exército do diabo? Tu pergunta, e se ele for do outro exército, você usa a palavra e diz: o sangue de Jesus tem poder. Vitória pelo fôlego. Meu Senhor. Pai querido. Está escrito: Oh, mais quer. Deus Israel. Aleluia, Deus. tornou o Senhor: eu não hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como a um só homem. Espírito Santo. Jesus. E Deus fez uma peneira Ai, Deus. de mais de 30 mil homens. Primeira palavra que o homem Gideão disse: fica logo para os covardes, os medrosos, nem vem não. Desse jeito, Deus. Aleluia. Depois teve a outra peneira. Deus de guerra. Aleluia. Só nessa saiu quase 20 mil. Meu Deus. Pela outra peneira, ele disse: tem muita gente, Gideão, Meu papai. manda esse povo ir beber água. E na hora que eles forem beber, tu presta atenção. Aquele que beber água como o cachorro, que taca a cara dentro d'água,
Um presbítero disse que eles entraram dentro do lago, a água veio até o peito, até aqui o pescoço, e eles ficavam só se abaixando e bebendo água, dentro do lago. Mas aqueles Gideão que pegaram a água com a mão e levaram a boca vigiando e olhando, esse tu separa, que tem negócio com ele. Vigilância, atenção, estais atento, porque Deus está separando um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Sabe para quê? Para que você receba, como os servos de Gideão receberam uma buzina, e eles rodearam a cidade buzinando. No último dia, somente 300 homens, cada um com buzina, começaram a buzinar. E o exército inimigo, os midianitas, tão grandes e numerosos que eram, quando viram aqueles homens buzinando, ficaram apavorizados e disseram: vamos fugir, porque um exército maior do que o nosso está vindo, e nós não conseguimos resistir. Quando o povo de Deus começa a glorificar, quando o povo de Deus começa a exaltar, o inimigo não fica não, porque ele tem medo do glória a Deus e da aleluia. O inimigo não fica, porque ele tem medo da adoração do crente. É vitória pelo fôlego. Respira bem forte e dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Agora, o quinto, a vitória pela habilidade. Meu Deus. É mistério. A palavra de Deus, Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. ela diz Aleluia, aleluia. que o rei Davi Meu Pai. tinha uns soldados. E esses soldados era tão bom, Oh, era tão bom, glória a Deus. que só uma lança matou 300. Só um. Assim, Davi teve sede. Estou com sede. Quem me dá de beber água? E três homens disseram: ó meu rei, tu não vai ficar com sede. E esses homens saíram, e a palavra de Deus diz que eles romperam no meio do arraial dos filisteus. Você sabe o que significa isso? Vamos dar uma simbologia. Suponhamos que todos vocês são soldados, e um só começa a passar no meio de vocês, e vocês nenhum tem coragem de tocar nele. Foi assim. Aqueles 3 homens passaram pelo meio por mais de 20 homens, 20 mil homens, uma multidão, e ninguém teve coragem de tocar nem sequer um dedo naqueles soldados, porque sabia que Benaia, um dos grandes homens, estava naquele meio. A palavra de Deus também diz que em um certo momento, em uma batalha, os filisteus se juntaram para matar um daqueles homens, e aquele homem puxou a sua espada e começou a batalha, e começou a lutar. É para quem crê. E começou a pelejar a sua espada contra milhares de homens. E a Bíblia diz que ele ficou tão cansado que ele não conseguia largar a espada da mão. Você sabe o que quer dizer isso? É que você está na presença de Deus e não pode largar a palavra. Você não pode largar a unção. A todo momento tem que estar ligado na palavra de Deus. E eles foram lá no poço, pegaram água e voltaram para dar Davi. Quando Davi pegou a água, disse: meu Deus, derramou a água e disse: Senhor, quem sou eu de beber sangue inocente?
Os homens eram tão corajosos que arriscaram a própria vida para dar água para o rei. Aqui é mistério para os obreiros e para os auxiliares e todos aqueles que têm compromisso de servir ao Senhor. Eita Deus, aleluia. Tem que ser submisso. Ah, mas eu sei pregar, eu sei cantar. Tem que ser submisso. Mas ele pediu uma coisa que não está na Bíblia, mas ele é homem de Deus, então respeita e tem que ser submisso. É a vitória pela habilidade, a habilidade de ser submisso, a habilidade de ter a vitória, porque é um homem que é temente a Deus. Até hoje eu nunca vi homem nenhum exaltado, prepotente, peito inchado, vencer até o final. Ele cai antes da vitória. Mas eu vi muita pessoa humilde, muita pessoa submissa, muita pessoa humilhada receber vitória. Jesus! Aleluia! Aleluia! É 2 Samuel 23:10, está lá, os guerreiros de Davi estão registrados como heróis. Heróis! E você pensa que é diferente hoje em dia? O jovem, não é fácil ser jovem no dia de hoje. Não. Você sabe por quê? Porque quando eu pego esse microfone aqui nessa noite, o meu compromisso é com Deus. Eu não quero desrespeitar aqui a ninguém, mas eu tenho a dizer uma coisa para os jovens que querem realmente a bênção de Deus. Muita atenção com a internet. Muito cuidado com a internet. Não é para quebrar computador, não é para sair quebrando televisão, não. Muito cuidado. Existe profissionalismo e existe abuso. E a internet tem de tudo. Você quer ser usado por Deus? Conserve sua vida, porque os que querem se aproximar de Deus sacrificaram seus corpos e mortificaram suas carnes para que morressem e fossem vivos para Deus. Porque aquele que quiser se salvar terá que perder a sua própria vida, e aquele que perder a sua própria vida, esse a salvará para a vida eterna. Segundo um estudo realizado recentemente, diz que os nossos jovens estão ficando mais burros. É a expressão que está na pesquisa. Que é isso? É porque tem tanta informação na internet. Você busca qualquer livro, qualquer pesquisa, qualquer estudo, mas os jovens não querem ver isso. Eles querem ver fotos. Fotos de relacionamentos, de amizade, né? E eu acho que você comece a orar a partir de hoje a respeito, não é para cancelar a conta não, a respeito do Facebook. Preste atenção quando você estiver ali, só girando o mouse, somente para ver foto. Depois você analise e veja qual a informação que você está recebendo. Qual é o conteúdo que você está recebendo? Eu estou recebendo informações do que está acontecendo na minha cidade. Eu estou recebendo informações do que está acontecendo na vida de fulano, do João, do Pedro, do Tiago. Eu estou recebendo informações no Brasil. Tem lá uma postagem que fala disso, aquilo, outro. E eu quero saber, você foi batizado algum dia pelo Espírito Santo porque estava de frente ao Facebook? Você recebeu a unção de Deus algum dia?
habilidade do verdadeiro cristão é na oração. Ai, meu Deus, aleluia. Vai tremendo, grande Deus. Ai, que Espírito. Porque aí vem uma coisinha. Mais poderoso. O sexto, vitória pela confiança em Deus. Meu papai. Quem não já ouviu? Tu vens a mim com pau, com lança, com espada, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vem a mim armado, mas eu vou só usando o nome. Eu vou só usando o nome. O nome que está acima sobre todo nome. Porque tu não tem afrontado apenas a mim. Tu tem afrontado ao Deus vivo. Davi foi tão confiante. Um exemplo tão grande para nossos dias. Que ele foi enfrentar aquele gigante que afrontava o exército de Deus vivo. E aí eu acho tão bonita aquela passagem que ele diz: quem é esse incircunciso aí? Que afronta o exército do Deus vivo. É confiar no Senhor. Jeremias capítulo 15, versículo 6 está escrito: bom é esperar no Senhor e confiar, porque bendito é o homem que espera no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, suas raízes estendem-se para baixo, e o seu fruto dá, mesmo que venha a seca. Mesmo que tenha sequidão, o crente tem que estar dando fruto. Irmão, mas não tem chuva. A chuva espiritual. E aquele que está ligado com Deus recebe. Porque não é só a minha voz que está aqui entoando nessa caixa. É a voz do Espírito Santo que fala dentro do seu coração. É o Espírito Santo que sabe o que você tem passado na sua casa. É o Espírito Santo que sabe o que você tem passado, aonde você tem andado. É o Espírito Santo que conhece a tua vida e sabe que é necessário ter confiança em Deus. Ele sabe que é necessário você ter esta confiança firme, edificada, arraigada e fortalecida. A vitória pela confiança. O sétimo, esse aqui todo mundo vai já pegar de primeira. Vitória pela mão de um carpinteiro. Aleluia. Aleluia. Ele foi desprezado. Foi. Tinha um dos ofícios mais, ou melhor falando, menos valorizados. Era carpinteiro. Espírito Santo. Hoje em dia, um carpinteiro, Espírito você não consegue fechar a porta da sua casa se um carpinteiro não tiver feito a porta. É verdade. Ah, mas eu tenho porta de ferro, né, pastor? Mas 90% das casas é porta de madeira. Até a casa dos ricos é porta de madeira. Glória a Deus, aleluia. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É necessário que a igreja ela entenda o amor de Deus. Existem 3 tipos de amor: o amor fraternal, o amor natural e o amor ágape. O amor natural
é o amor que você sente por qualquer coisa. É um apego, um amor natural. Você ama um amigo, você ama um objeto, você tem apego, amor por qualquer coisa. O amor fraternal é o amor de irmão. Você ama sua esposa, você ama seu filho, é o amor de segundo grau, aquilo que está mais próximo, aquele amor que você pode chorar por causa de uma pessoa. Vocês estão me entendendo? Este é o amor fraternal. O amor natural não faz ninguém chorar, mas o amor fraternal faz, porque você chora por aquele a quem você ama, está próximo. Ele é sangue do seu sangue e carne da sua carne. Quando ele te magoa, você chora. Quando ele lhe magoa, ele chora. É mistério. E o amor ágape? Meu Deus! Aleluia! O amor ágape, ele transmite amor sem querer de volta. Ele dá a você sem precisar que você o retorne. Porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda